Olá! Hoje refletiremos um pouco sobre as questões curriculares. O currículo enquanto mapa de um caminho a ser percorrido. Um caminho no qual muitas vezes encontramos encruzilhadas, muitas vezes encontramos obstáculos e precisamos recalcular a rota. Não no sentido de descartar o mapa, mas no sentido de verificar como revestir o caminho de sentido, como transformar a travessia, a lida com o conhecimento, a interação com os conteúdos mais produtiva, mais interessante, mais cativante para os sujeitos que precisam percorrer este caminho. Preciso verificar com cautela, com cuidado e com afeto o momento de desenvolvimento de cada sujeito, as habilidades que cada um possui, as dificuldades que cada um apresenta e quais os recursos que cada um mobiliza na interação com esses conteúdos. Porque muitas vezes nós temos ali o conteúdo estabelecido para aquela série, para aquela faixa etária, e nos colocamos, porque somos cobrados, o objetivo de cumprir aquilo a qualquer custo. E muitas vezes nos esquecemos ou deixamos para um segundo plano a motivação dos alunos, o sentido que tudo isso faz para esse sujeito, que é o principal foco da nossa ação educativa enquanto professor. E quando se trata da educação especial, do público da educação especial, essa necessidade se torna ainda mais premente se nós queremos de fato contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu avanço, para a sua aprendizagem. O que muitas vezes acontece é uma simplificação exacerbada dos conteúdos. Tendo trabalhado em APAE, eu ouvia muito dos pais que chegavam na instituição com seus filhos vindos da rede regular. E eu escutava assim: o meu filho fica no tablet. O meu filho fica pintando um xerox porque a professora não acredita que ele seja capaz. Eu não consigo perceber o desenvolvimento do meu filho, porque as propostas são muito simplificadas. Então, nós partimos do princípio, e às vezes até de forma inconsciente, ou porque esse aluno está vindo de um outro professor cujo olhar já me contaminou antes que eu pudesse fazer a minha própria avaliação. Por N fatores, às vezes por uma dificuldade de atenção, de concentração, de permanecer sentado, a gente propõe menos do que poderia. E às vezes propõe de uma forma engessada. E quando o aluno não dá conta, a gente tende a dizer que a responsabilidade é dele ou é da família. Muitas vezes a gente deixa como última opção modificar a estratégia, propor de um outro jeito, pensar de uma outra forma. Então, esse currículo ele precisa ter um nível de flexibilidade que me permita adaptar o conteúdo ao nível de compreensão do meu aluno. Eu preciso entender que o público da educação especial vai ter dificuldade em comando complexo e que eu preciso simplificar esse comando. Muitas vezes eu preciso adiantar a tarefa até o ponto que o aluno dê conta de executar. Porque se eu proponho algo complexo demais, ele vai ter dificuldades, ele vai se frustrar, ele vai perder a motivação e não vai dar continuidade à tarefa. Se eu identifico o que ele dá conta, eu consigo mediar, acompanhar, adiantar a tarefa até o ponto que certamente ele vai conseguir. E tendo ali uma boa experiência, ele vai se motivar a continuar. Então, nós precisamos adequar, usar muitas vezes o mesmo pano de fundo, o mesmo tema, a mesma proposta que a turma, mas adequar ao nível de compreensão, adequar ao nível de execução que o aluno dá conta, para que ele possa realmente participar, realmente pertencer, realmente interagir com aquele conteúdo na perspectiva dele, adequada para ele.
E não simplesmente trabalhar com a classe um tema interessante, preconizado pelo currículo, e para esse aluno dar um xerox para pintar ou dar um tablet para brincar, né? Então, nós precisamos ter a intencionalidade pedagógica, mesmo na simplicidade. Mesmo no estímulo mais básico, ao invés de propor qualquer coisa, de propor algo aleatório, eu preciso propor algo que impulsione esse aluno no nível em que ele se encontra. E falando ainda da educação especial ou deste público, existe a abordagem do currículo funcional, que ainda é pouco presente nas escolas, no ensino regular, mas que a tendência é que ele esteja mais presente, porque é o currículo que se relaciona com o cotidiano, é o currículo que se relaciona com conteúdos que são úteis para a vida diária desses indivíduos que muitas vezes precisam desenvolver a sua independência, sua autonomia, uma leitura alternativa de mundo para além da alfabetização em si. Então, o currículo funcional, ele vai ensinar a lavar uma louça, ele vai ensinar a arrumar uma mesa de café da manhã, de almoço, de jantar, ele vai ensinar a arrumar a cama, ele vai ensinar como me vestir, ele vai trabalhar com as estações do ano, ele vai trabalhar realmente com uma perspectiva prática do conhecimento. Porque muitas vezes o que a gente vê? A criança precisa aprender cores a todo custo. Mas para a criança que é público da educação especial, para o seu nível de dificuldade ou de aptidão, para a deficiência que possui, faz sentido aprender as cores? Essa pessoa possui uma habilidade que me dá indícios de que ela vai crescer, vai se desenvolver e vai trabalhar com algo que exija dela saber as cores? Qual a importância desse conteúdo que muitas vezes a gente coloca como primário, como essencial? Por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, a depender da severidade, qual o sentido dessa criança aprender cores primárias ou secundárias ou terciárias? Qual o sentido para uma criança da educação especial, público da educação especial, trabalhar datas comemorativas? Claro que trabalhar o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, envolve as questões afetivas, a família tem uma expectativa com relação a isso. Mas, às vezes, qual o sentido trabalhar, por exemplo, o Dia da Pátria? Ou então trabalhar o Dia do Índio, ou o Dia da Árvore, né? Por que não escolher um tema que dê para trabalhar de forma mais longa, prolongada, né? Numa perspectiva mais sensorial? Por exemplo, o Dia do Índio, totalmente vinculado à natureza. Quantos elementos da natureza conferem concretude, né, ao ensino, à aprendizagem, às propostas? Porque às vezes a gente passa de forma rápida por vários conteúdos, de forma superficial, né? E como esses alunos têm a dificuldade de estabelecer as conexões, as relações, né, as sinapses, tudo isso fica muito superficial, muito vago, muito solto e totalmente sem sentido, né? Então eu proponho algo que mais é o professor que faz do que o próprio aluno, porque às vezes a proposta não está adequada ao seu nível de execução, ao seu nível de compreensão, né? Então eu faço para poder colocar no portfólio, eu faço para poder assegurar que aquele conteúdo foi trabalhado e às vezes não está fazendo sentido para aquela pessoa. E o tempo é algo muito precioso, né? O estímulo para essas pessoas é algo muito precioso para todos, né? Para todas as crianças típicas e atípicas. A educação é um campo de extrema responsabilidade, mas para essas crianças, mais ainda. Então, a gente precisa ter essa noção, ter esse compromisso, buscar conhecimento, se capacitar, ter esse saber técnico para o estímulo ser o mais assertivo possível, porque o tempo que a criança está ali na sala de aula é um tempo de desenvolvimento que está passando e que eu preciso otimizar esse desenvolvimento,
né? Eu preciso saber o que oferecer para que eu possa de fato contribuir. Embora a BNCC tenha como intenção explícita, né, e demarcada, evitar a fragmentação curricular, ela deixa claro em seu texto a necessidade de adequação dos conteúdos às diferentes localidades, né, às diferentes realidades, pensando não só no Brasil enquanto um país de dimensão continental, que tem tantas variantes linguísticas, culturais, né, sociais, mas também dá para se pensar dentro da própria sala de aula quantas diferenças existem, né? Cada sujeito, cada aluno, né, é um universo que aprende de uma determinada forma, que se interessa por um determinado conteúdo. Então, é importante buscar essas adequações. O currículo está posto, mas como trabalhar este currículo vai da nossa criatividade, né? Vai da nossa ousadia, da nossa flexibilidade em recriar esse conteúdo, em reinventar estratégias, em pensar em outras maneiras de colocar aquilo que é necessário. Então, são reflexões a serem feitas. Como adequar esse currículo? Um currículo que vai se complexificando ao longo das séries, que vai complexificando as habilidades e as competências exigidas e que cada ano que passa se torna mais abstrato. Então, eu preciso considerar que esse sujeito pode chegar ao Fundamental 2, que ele pode chegar ao ensino médio, mas que ele não vai acompanhar a progressão dessa abstração que os conteúdos vão sofrendo. Então, qual que é a proposta da escola, dos professores, das diferentes disciplinas, para que esse sujeito possa acompanhar esse processo? Porque senão a inclusão ela morre no discurso, ela não acontece efetivamente. Então a gente leva esse sujeito para a escola com o discurso da inclusão, mas ele continua excluído, ele continua à parte, ele continua tangenciando toda essa realidade apenas na superfície. Então, como que eu olho para um conteúdo e eu extraio aquilo que o sujeito pode realmente alcançar e levar para a sua vida e ter um proveito, e ter um rendimento, e ter uma utilidade, né? Uma utilidade. O que é útil para esse sujeito? Né? Então, que a gente possa refletir sobre isso e espero que esse conteúdo tenha provocado reflexões, tenha feito sentido para você que me escuta. Fique com a gente, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e acompanhe as nossas próximas publicações.